Vamos lá? Tudo bem? Olha só que interessante. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolhem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Para a glória de Deus, uns dias atrás nós tivemos a oportunidade de estar em Israel, visitando, conhecendo um pouco mais da história bíblica, na verdade, de todos os acontecimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus, o plano que o nosso Pai teve, criou e desenvolveu para que nós pudéssemos receber a salvação. E passeando por lá, eu tive a oportunidade de chegar em Jericó. E quando eu chego naquela cidade, naquele local, titulado como a cidade mais antiga do mundo, aproximadamente 10 mil anos da sua existência, e eu me deparava com um monte chamado Monte da Tentação, onde Jesus Cristo ele foi tentado pelo inimigo, tentado por Satanás, e foi levado em cima daquele monte, onde o inimigo ele prometeu todos os reinos da terra para ele, e Jesus Cristo negou, dizendo que não se submeteria às ordenanças dele. E naquele momento, enquanto eu visualizava aquele monte, enquanto eu olhava, estava com o pensamento distante, longe, e quando menos me dou por conta, eu percebo, começa a vir um rebanho muito grande. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu consegui filmar, eu não sei, umas 50, 60, 70 ovelhas, eu pensava que fosse, E quando esse rebanho ele começa a passar, eu escuto a voz, uma voz muito suave, assim, vindo, do meio, uma voz parecida de criança. E quando me deparo, o pastor dessas ovelhas, até então, era uma criança, coordenando todo aquele rebanho no meio da cidade ali naquele momento. E quando eu começo a observar com um pouquinho mais, com um olhar um pouco mais fixo, eu vi que não eram ovelhas, na verdade era um rebanho de bodes. Eram bodes que naquele momento estavam transitando ali, diante da submissão, do cuidado, daquele pastor, daquela criança. E o Senhor me fez uma reflexão naquele momento, eu tenho pensado muito nisso desde aquele dia, e nos últimos dias o Senhor tem colocado algumas reflexões, algumas mensagens que eu tive a honra de ministrar em algumas igrejas, falando sobre ministério, falando sobre propósito, falando sobre chamado. Eu achei interessante que aquela criança cuidando daquele rebanho me chamou muito a atenção naquele momento ali. Eu acredito que seria pelo fato do Senhor estar me ensinando algumas situações. Quando nós observamos o pastoreio de uma maneira em geral, nós vamos às vezes colocar essa figura, embora lá em Efésios 4 nos ensine que existe o ministério de pastores, mas por muitas vezes nós entendemos que o pastoreio, o cuidado para com as ovelhas, o cuidado para com as pessoas que estão em nossa volta, fica somente para alguém que tem essa responsabilidade diante da igreja. E quando nós nos afastamos um pouquinho mais, nós vamos entender que pastor é todo aquele que cuida de determinado rebanho. Então, se você de alguma forma tem família, se você de alguma forma trabalha, é líder de algum grupo, é líder de alguma empresa, possui uma empresa, às vezes você está somente dentro da sua casa, fazendo a gestão, às vezes você é irmão mais velho, às vezes você é mais novo, mas independente de onde nós estamos inseridos, nós estamos diante de um rebanho do Senhor. E aquela situação daquela criança pastoreando um rebanho de bodes, eu achei muito interessante, porque por muitas vezes nós pensamos, ou queremos, ter um trabalho um pouco mais leve, um trabalho um pouco mais suave, e não entendendo que é o Senhor em que nos direciona nos trabalhos que devemos cumprir ou seguir à medida do que nós estamos propostos a fazer pelo próprio dono dos destinos que são colocados nas nossas vidas, não como um ambiente pré-programado, mas sim como uma localidade, uma localização qual nós seremos guiados pelo Senhor. E nós passamos a tentar fazer alguns tipos de escolhas, tentando negar de alguma forma aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, e o que me chamou a atenção naquele momento é que não era um rebanho de ovelhas, era um rebanho de bodes. E quando nós entendemos um pouquinho somente da questão do agro, a gente vai entender que as ovelhas elas são um tanto quanto mais pacatas, as ovelhas elas dão mais proveito, as ovelhas elas nos dão lã, elas nos dão, como nesse texto de Provérbios aqui ele está falando, elas nos darão as vestes, nos darão a carne, a ovelha é algo muito produtivo, digamos assim. Porém, existem pessoas que foram levantadas não para ter um cuidado somente com ovelhas, somente com pessoas delicadas e submissas, como normalmente são as ovelhas, mas com bodes, que são
tanto quanto mais rebeldes, que possuem longos chifres, que quando estão de alguma forma insatisfeitos com algumas situações dão cabeçadas, dão chifradas, dão coices, né? Para quem conhece um pouquinho dos animais sabe como é que funciona a diferença entre o bode e a ovelha. E isso me chama muita atenção, sabe? Por muitas vezes nós queremos escolher o nosso serviço diante do propósito que nós temos. Nós queremos selecionar, isso eu quero fazer, isso eu não quero, isso me faz bem, isso me deixa mal. E por muitas vezes não foi para isso que o Senhor nos chamou. Aquela criança ela não escolheu estar ali naquele local pastoreando. O trabalho de pastor é um trabalho que ele vem de geração em geração. Então o pai dessa criança, muito provavelmente, seria o pastor antigo desses bodes e algumas ovelhas no meio daquele grupo ali. Ele herdou essa função, ele herdou esse cargo do seu pai e acabou fazendo, exercendo, e eu brinquei um pouquinho com ele, tentei, no meu inglês, um pouquinho ali, conversar com ele, chamar um pouquinho, e ele logo abriu um sorrisão, ele se demonstrava muito feliz, embora fosse uma criança que deveria estar brincando, deveria estar fazendo tantas outras coisas, mas estava ali cumprindo o propósito a qual o pai dele havia deixado sobre a sua vida. E você? E eu? E nós? Será que estamos cumprindo com os propósitos que Deus tem colocado nas nossas vidas? Será que nós estamos selecionando, tentando separar aquilo que é do Senhor, aquilo que é para mim, sem entender que tudo aquilo que nós vivemos hoje, existe um propósito específico do Senhor? Ele não escolheu estar ali. Nós não escolhemos estar em alguns ambientes da sociedade, nos relacionando com alguns tipos de pessoas, mas o Senhor escolheu para que nós estivéssemos ali. Eu quero lembrar você que o ministério não é somente quando eu pego uma Bíblia na mão, quando eu estou com o microfone na mão, quando eu estou tocando um violão, estou, exercendo alguma atividade, estou na porta da igreja, estou cuidando do estacionamento. O ministério é muito além disso. O ministério ele deve ser exercido aonde nós quer que estejamos. Aonde quer que estejamos inseridos, ali é o nosso ministério. Ali nós precisamos e devemos exercer, manifestar a graça a qual o Senhor nos chamou. Exercer ou exercitar a presença do Senhor através do Espírito Santo, demonstrar a presença de Jesus como alguém que realmente ama a vida das pessoas. Quando nós separamos o secular do espiritual, existe um dizer no mundo gospel aí, não, meu trabalho é secular, não, meu trabalho é eclesiástico, ou espiritual. Quando nós separamos disso, nós estamos causando uma divisão dentro da nossa própria alma. Quando nós entendemos que o nosso ministério é onde quer que nós estejamos plantados pelo Senhor, nós vamos observar e nós vamos entender e ter essa percepção plena que o que nós estivermos fazendo ali naquela situação não deve ser feito como se fosse somente para meu benefício ou para as pessoas. Mas sim deverá ser feito como se fosse para o Senhor, como a própria palavra de Deus nos ensina. Tudo nós devemos fazer como fosse para o Senhor. Tudo. Então, independente do que você tem feito hoje, independente como você tem trabalhado, da forma como você tem exercido seu trabalho diante da sociedade, tem buscado seu alimento, buscado melhores condições financeiras aqui para viver aqui nessa terra. Mas eu quero lembrar que foi o Senhor que te colocou lá e por um propósito específico Ele te inseriu no meio dessas pessoas para que você consiga ser luz aonde quer que você esteja. Essa criança, ela não escolheu estar lá. Ela foi escolhida estar lá. Jesus Cristo não escolheu estar naquela cruz, até porque no final de toda a sua vida, ali naquele momento aqui na terra, ainda um pouquinho antes da sua crucificação, Ele pediu para que, se fosse possível, afastasse dele todo aquele cálice. No momento que Ele estava lá naquela cruz, Ele falou para o Senhor, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me abandonastes? Por muitas vezes nós precisamos fazer coisas, tomar determinadas situações, exercer alguns tipos de função que são contrárias à nossa vontade, porque nós estamos somente exercendo o propósito do Senhor aqui nessa terra. Quero que você faça uma reflexão nesse momento. Como é que você tem se posicionado diante daquilo que o Senhor tem colocado você, submetido a você, no local em que Ele tem plantado? Você tem manifestado a graça? Você tem manifestado a presença do Senhor? Ou você tem levado dia após dia sem entender nem o porquê você está ali? O Senhor quer usar a sua vida no local em que você está. Eu creio muito, que nesse tempo o Senhor estará levantando pessoas em locais específicos da sociedade. Em cadeiras que outrora outras pessoas não poderiam sentar, em locais que outrora o crente, o cristão, ele não poderia estar sentado. E o Senhor estará levantando no ambiente político, estará levantando no ambiente empresarial, de todas as formas no ambiente eclesiástico, para que você possa ser usado como ferramenta do Senhor e pastorear, não somente ovelhas, mas bodes, conforme o seu chamado. Pensa nisso, viu? Faça uma reflexão, ore ao Senhor nesse dia, para que Ele possa guiar e direcionar você, assim como aquela pequena criança guiava e direcionava aqueles bodes. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.